Palavra de Deus em Lucas. Qual foi o capítulo que a gente leu no início, hein? Quanto? Muito bem, Liz. Capítulo 15 de Lucas. Mas nós vamos ler a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, se vocês prestaram bem atenção, este capítulo, o capítulo 15 de Lucas, contém 3 parábolas. Nesta última que nós lemos, a primeira palavra aqui que está contida é continuou. Então, a gente pode entender que existe uma conexão entre a primeira parábola, que falou sobre o quê? A primeira parábola? A ovelha perdida. A segunda? Muito bem, estão aqui. Então, essas 3 parábolas, elas foram contadas por Jesus para dar uma resposta aos fariseus
e aos escribas, conforme nós vemos nos primeiros versículos da parábola, que diz assim: aproximava-se Jesus de todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então nós temos aqui uma necessidade de dar uma resposta a este entendimento. Jesus se aproximava das pessoas para mostrar a salvação contida em Deus, no Evangelho, o Evangelho da graça, não é? Esta salvação é maravilhosa. A Bíblia mostra que todos nós pecamos, erramos, estamos distantes de Deus, e Deus reconhece isso, que temos essa falha em errar. Mas o Evangelho aponta para nós algo gracioso, que é a oportunidade de se arrepender. E o próprio Jesus representa a salvação, e Ele mesmo é o Salvador, onde vai oferecer para este pecador o perdão e a vida eterna. Só que aqui está um problema. O problema é que parece que essas pessoas que estão fazendo este tipo de julgamento, dizendo que Jesus se aproximava dos pecadores, e isso para eles era algo horrível, eles acreditavam que o simples contato com um pecador transmitia também pecado para eles. Então eles tinham um conceito errado a respeito de pecado, a respeito da salvação. E outro tema também aqui muito importante neste conjunto de parábolas, além da salvação, é a justificação. Porque uma coisa é eu saber que eu estou perdido e que os céus, de uma forma graciosa, apresentou para mim a salvação. Ok, eu tenho a salvação, mas ainda preciso de uma resposta. Como eu vou ser salvo? E quando a gente olha para este tema chamado justificação, ou chamada justificação, é feminino, né? A justificação diz o seguinte, que a justificação se dá pela fé e não por meio das obras. Só que para aquelas pessoas não era bem assim. Eles não se consideravam necessitados de salvação. Eles não se consideravam que eles precisavam de ter um encontro com Jesus para poder desfrutar da salvação. E eles entendiam que a própria maneira deles viver já era suficiente para ser justificado. Mas se este era o entendimento e a forma de pensar dos fariseus e os escribas, para eles, quem precisava de arrependimento? Provavelmente a resposta seria todo aquele que erra. Todo aquele que erra, né? E quem são os que erram? E aí é neste ponto que eles não se olham, eles não se enxergam, mas simplesmente eles dizem que outras pessoas são pecadores. Mas se outras pessoas são pecadores e são essas que precisam de salvação, por que questionar que o Salvador foi exatamente para aquelas pessoas? O problema maior aqui não é o que nós pensamos a respeito deste assunto, ou o que eles pensavam a respeito deste assunto, mas o que é que a Bíblia fala a respeito disto. É a palavra de Deus que tem que definir quem tem a necessidade de se arrepender, para quem é necessária a salvação, e a Bíblia fala muito claro, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Eu estou lendo Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 18, e no versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a gente percebe que o que a Bíblia fala a respeito de pecador, quem de fato é pecador, não está aqui, ninguém está isento disto, ninguém. A única pessoa que colocou os pés nessa terra e não pecou, chama-se Jesus, ele próprio é o nosso Salvador. Então, se a Bíblia está aqui afirmando que todos nós somos pecadores, por dedução, todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos nos arrepender. Mas será que é tão fácil assim produzir um julgamento para as outras pessoas e ao mesmo tempo ter esse mesmo julgamento para as outras pessoas, ter o mesmo julgamento para mim mesmo? Será que é fácil assim? Parece que não. A Bíblia diz que é fácil você conseguir apontar um argueiro nos olhos do seu irmão, mas você dificilmente vai olhar uma trave que está nos seus olhos. Mas era essa a característica que eles tinham. A dificuldade que eles tinham era exatamente isso. E aí a gente pode pensar em alguns fatores que dificultam a percepção correta. Primeiro é o fator espiritual. Logicamente que a gente entendendo que toda a humanidade está caída, está destituída da glória de Deus, nós vamos entender que há uma ação espiritual sobre a humanidade que a conduz para o erro. Lá em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, vai falar sobre isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Percebemos claramente a palavra de Deus dizendo que há uma ação espiritual sobre as pessoas e logicamente isso provoca uma falta de percepção correta da minha necessidade de me reconhecer como pecador, como necessitado da graça de Deus e me arrepender. Lá em Gálatas capítulo 5, 17, em Efésios nós falamos de dois grandes inimigos espirituais, que é Satanás, o príncipe dos demônios, o Deus deste século, e também do mundo. Mas em Gálatas, no capítulo 5, vai falar da nossa natureza. O pecado agiu de forma tão tremenda sobre a raça humana, que a natureza humana ela foi transformada, ela foi deformada. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então nós temos aqui um olhar para coisas espirituais que aconteceram mediante o pecado. Mais ainda, na segunda carta que Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 e 4, diz o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então aqui, irmãos, o evangelho estava sendo anunciado, e aquelas pessoas estavam diante da salvação do Salvador. Eu acredito que foi Júnior que fez essa leitura em Atos, né? Onde diz que não há salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus. Olha um quadro aqui, perceba aqui um quadro pintado. Você vê o ladrão da cruz, dois malfeitores, um do lado e outro do outro de Jesus. Os dois começam a blasfemar,
contra Jesus, mas chega um momento em que um deles se arrepende e diz: olha, espera aí, nós com certeza estamos aqui por merecimento, nós estamos merecendo passar por isso aqui, mas ele é inocente. Olha para Jesus e fala: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus olha para ele com um olhar de misericórdia e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele tem essa percepção, ele percebe uma necessidade dele, e aquela era a única oportunidade daquele ladrão da cruz. Poucos minutos restavam para que ele passasse para o outro lado, o lado da eternidade, o lado da morte eterna. Se ele passasse para o outro lado, naquela condição que ele estava, sem o arrependimento ali, ele não teria mais como chegar do outro lado e se arrepender. Foi uma oportunidade. Aquelas pessoas que conviveram com Jesus tiveram uma oportunidade ímpar de ver com seus próprios olhos a salvação, mas eles não enxergavam isso, eles simplesmente olhavam de uma forma diferente, não acreditavam naquela salvação ou como o processo se daria. O problema está justamente aí. Eles não conseguiam olhar o padrão de Deus. O padrão de Deus era Jesus, estava ali Jesus, o santo de Deus, não é? O santo de Deus. É ele que deve ser o padrão. Então, qualquer pessoa que olha para Jesus e essa luz vindo refletida em nós, vamos nos achar numa condição de miséria. O problema é que eles não olhavam para Jesus como Salvador, mas eles olhavam para outras pessoas e encontravam talvez em questões morais algo que eles não faziam moralmente. E por causa desse olhar para um padrão defeituoso, para um outro padrão que não deveria ser comparado, eles se achavam justos. É igual alguém que está no meio de uma turma, um grupo, e aí se converte, foi numa igreja, aceitou Jesus e volta e diz assim: olha, eu aceitei Jesus, eu vou para o céu. Aí todo mundo olha para ele e diz assim: você é um do pior pecador que tem aqui da nossa turma, e eu vou para onde? Ah, você vai para o inferno. Eu não. Como é que eu vou para o inferno e você vai para o céu, que você fez coisas piores? Então eles estão olhando justamente para o lugar errado. Eles estão traduzindo que eles são perfeitos, que eles merecem a salvação, que eles são justos e que o céu seria o lugar perfeito para que eles pudessem morar sem nenhum problema. Então, a gente tem agora duas parábolas iniciais e uma terceira que vai falar exatamente sobre isso. A primeira parábola fala de uma ovelha perdida, não é? A ovelha perdida retrata um animal que tem uma certa noção espacial. Não chega a ser um dos animais com uma capacidade melhor, existem outros animais que têm uma capacidade melhor do que as ovelhas, de orientação, mas o instinto da ovelha ainda permite a ela que ela encontre algum lugar de pasto, que ela lembre que aquele lugar tem pasto, ela sabe ir até o lugar onde tem água, desde que ela esteja em um estado de tranquilidade. Quando ela está perto do rebanho, ou quando ela está perto do pastor, essa condição da ovelha é melhor. Ela consegue trabalhar esses locais e se sentir segura. O problema é que a ovelha, como alguns outros animais, também se distraem. E a ovelha tem essa característica de distração. Então ali está um pasto mais verde, vou buscando, vou andando, até que me encontro perdido. E agora eu não estou mais naquele meu estado de segurança, eu estou
perdido. Eu estou perdida. A ovelha pode pensar assim. E começa agora um desespero. E ela começa a abalir, começa a gritar por socorro, e isso é um problema sério. Ela, como tem o fator auditivo bom, ela procura uma resposta. O bali tem a intenção de ouvir as outras ovelhas fazendo o mesmo som, emitindo o mesmo som. E aí seria uma forma de orientar. Só que ao mesmo tempo que ela começa a gritar por socorro, na tentativa de ouvir uma resposta do rebanho, ela traz também para perto de si animais predadores. E quanto mais com medo ela se encontra, mais difícil ela vai buscar esta pequena orientação espacial que ela tem. E aí vai ser complicado. Dificilmente ou quase que impossível ela vai encontrar o caminho de volta, dependendo de onde ela se encontra. A quem esta primeira parábola se refere? Se refere aos pecadores que os fariseus e os escribas estavam apontando. Mas por que essa comparação com esses pecadores? Porque a ovelha é escandalosa. A ovelha, quando se perde, provoca escândalos, irmãos. A gente pode aqui pensar que estiveram entre nós pessoas que um dia cantaram louvor, um dia pregaram a palavra, um dia estava aí entre nós trabalhando para o reino de Deus, mas que se desviaram. E o desvio dessas pessoas provocaram escândalos. Pessoas que voltaram a beber, pessoas que voltaram a usar drogas, pessoas que se prostituem. E a gente começa a saber notícias, tristes notícias, infelizmente. Pessoas que cometem escândalos. Então, para os fariseus e os escribas, olhar para esse tipo de perdição era uma coisa fácil. Os seus olhos enxergavam estar perdido nesta condição de escândalo. Mas nós temos uma segunda parábola, a parábola das dracmas ou da dracma perdida. E é tão interessante a proporção que nós temos aí nessas três parábolas. Você tem uma ovelha que está perdida para 99 que fica no aprisco. Você tem uma dracma perdida num total de 10. Então você tem aí 10%. Mas quando você vai para a terceira parábola, você tem 2 filhos e aí o percentual já é de 50% nessa comparação numérica. E eu estou fazendo essa comparação numérica não porque na última é feita, ou melhor, todas elas são feitas, né? São citados 1 para 100, ou melhor, 1 para 100, 1 para 10 e 1 para 1, ou 1 para 2, não é? E aí quando você olha agora a segunda parábola, você já vê uma condição de perdido diferente da ovelha. Nós temos agora um objeto. O objeto está perdido dentro da casa, dentro da própria casa. Ele está perdido. É uma dracma. Se via como um adorno para um colar da mulher. Ter 10 dracmas era algo, era um prêmio que recebia do marido, né? E aquilo adornava a mulher. Perder uma dracma era uma negligência. E o que é que ela acontece? O que é que ela faz? Socorro, apaga essas luzes aí da igreja aí. Apaga a luz da igreja. Porque o texto, pode apagar geral. Tá bonito. Apaga geral. Deixa só isso aqui. Apaga aqui. Vamos procurar dracmas perdidas. Apaga aí, Ariadne. Apaga aí também em cima, apaga. Vamos ficar tudo no escurinho. Só.
ou procurar a dracma perdida? Tem dracma perdida aqui? Tem dracma perdida aqui? Cadê a dracma perdida? Tem dracma perdida? A mulher acendeu a luz e saiu procurando a dracma perdida. Varreu a casa. Tem dracma perdida por aqui? Carmélia, dracma achada. Tem dracma perdida por aqui? Tem dracma perdida aqui? Cadê a dracma perdida? Eu posso perguntar cadê a dracma perdida? Pode acender, socorro. A conta da luz está paga. O que vai acontecer com a dracma perdida? Ela está perdida, mas ela é silenciosa. Ela não grita como a ovelha. Ela está na casa. Ela está na própria casa, mas se perdeu. Perdeu por negligência. Não foi perdida por distração. E quem são essas? Quem representa as dracmas perdidas? Os fariseus e os escribas. Eles não conseguem, como a dracma, se enxergar que está perdida. Lá está a mulher varrendo a casa, bem pertinho dela. E vocês já perceberam que quando nós estamos procurando dracma ou alguma coisa perdida, parece que a gente procura bem pertinho e não acha. Nós tivemos aqui um culto passado, onde fizemos um apelo e uma pessoa levantou a mão e quando terminou o culto, alguém disse assim: pastor, eu queria falar com o senhor, vá lá em casa. Eu fui no dia seguinte, na segunda-feira, fui na casa dele. Quando chegou lá, ele disse: eu levantei a mão e o senhor não viu. Eu não vi. E se alguém me perguntasse, ele precisaria levantar a mão na hora desse apelo que a gente estava chamando as pessoas para voltar para Jesus? Eu diria que não. Eu diria que não. Porque é difícil encontrar uma dracma, já que ela não grita, ela não fala, ela não diz, mas ela está perdida. Sabe quando a gente, na caminhada cristã, tem experiências com Deus, fala com Deus, aquela coisa que nos motiva a estar na presença do Senhor, lendo a palavra, evangelizando, vigílias. É a alma que está pulsando dentro de nós. É a alma que está pulsando dentro de nós, a alma do salvo. Mas parece que passa o tempo e parece que há uma rotina, algo mecânico, e parece que até é algo que é difícil vir para a igreja, eu tenho que assistir pelo canal do YouTube. Sem alma, sem alma. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 13, que fala do amor, não é? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, ainda que eu pegasse todo o meu dinheiro e distribuísse aos pobres, mas se não tiver amor, eu estava lembrando de um episódio bíblico, que é o avivamento, o maior avivamento espiritual, dia de Pentecostes. Eles vão ouvir um som como de um vento impetuoso, e eles vão ver línguas repartidas como fogo sobre a cabeça de cada um deles. Eu lembrei de Dona Maria, ó. Quem é Dona Maria, pastor? Vocês não conhecem não, já morreu. Não vão conhecer não, só se a gente se encontrar no céu e se ela for salva, não sei. Dona Maria vendia milho. Eu era criança.
uma senhora já de idade. Ela pegava um fogãozinho de carvão, aí começava logo cedo, passava 1 hora, pegava uma tampa de panela. Vocês sabem o que é tampa de panela? Aí ficava a velhinha assim, ó. Aí de vez em quando ela dá uma assoprada. Já viram essa cena por aqui? Alguém com um carvãozinho? Eu queria que hoje o Espírito Santo soprasse nessa igreja sobre algumas brasas que parece estar se apagando e fosse mais uma vez reavivada, aquele vento do Espírito. Acenda essa brasa, Senhor. Acenda essa brasa. Vocês veem que quando a gente olha para a brasa, a gente parece que vê o coração da brasa, aquele vermelhão ali. Agora a gente vai para a última parábola. E olhem para esta última parábola como se vocês estivessem olhando. A ovelha perdida é o filho mais novo. A dracma perdida é o filho mais velho. O filho mais novo representa aquelas pessoas que são escandalosas, que vão para o mundão. O filho mais velho representa uma religiosidade sem Deus, apenas mecanicamente agindo, como se não precisasse de arrependimento. A história conta, e nós aqui ouvimos, que o filho mais novo chegou um dia e disse: papai, eu quero, reparta aí a herança. Reparta a herança. Deu a herança, ele saiu, gastou tudo, torrou o dinheiro. Chegou um dia, versículo 17, acompanha comigo aí. O que é que aconteceu no versículo 17? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Tem uma coisa interessante aí, né, irmãos? Tem uma coisa interessante. Ele cai em si. E por que eu digo que é interessante isso? Porque se a gente olha para a primeira parábola e a gente vê uma ação do pastor deixando as suas 99 ovelhas e buscando aquela que estava perdida. Se a gente vê a ação da mulher que perde a dracma e vai acender a lamparina, vai varrer toda a casa, a gente olha um ser humano distante da casa do seu pai, passando necessidade. E onde está o pastor? Onde está o pai dele para ir buscar? Parece que a gente não enxerga, parece. Mas a própria resposta que o pai vai dar ao filho mais velho, posteriormente, ele vai dizer: esse teu irmão, ele foi achado. Ele foi achado. E aí, irmãos, são caminhos invisíveis que o nosso Deus percorre para nos encontrar. Muitas pessoas tiveram experiências com Deus de ouvir de forma audível a sua voz. Moisés, Abraão, o próprio Saulo encontrou-se Deus ouvindo a voz de Deus falado, isso é da voz de Jesus, falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? As outras pessoas que estavam com ele não ouviram esta voz, ele ouviu, ele ouviu.
a voz de Deus falar. Mas a maioria dos relatos bíblicos vai nos mostrar que Deus fala de uma forma diferente, ou outra maneira de falar, a maneira que Ele quer falar. Então, a gente não pode pensar que se o bom pastor vai atrás da sua ovelha, se a mulher diligentemente vai atrás da sua dracma, por que não pensar que da mesma forma, apesar de nós não vermos pegadas físicas naquele país que ele estava passando necessidade, a gente ignorar que Deus tem um caminho a percorrer, Ele percorre esse caminho na consciência e no coração do ser humano. Foi na consciência que Ele buscou. Nesse ponto nós temos divergências doutrinárias grandes. Alguém diz assim: olha, é impossível para o homem se arrepender. Esta é uma ação de Deus agindo, e esta chamada o homem não pode resistir. Uma outra linha doutrinária diz: Deus promove uma graça anterior à graça salvífica, e esta graça que vem antes permite que o homem tome a decisão, se sim ou se não. É uma graça que vem antes da graça salvadora. E é parte do homem tomar essa decisão. Então a gente tem uma linha que pensa que é Deus que age, e nós temos uma outra linha que diz: Deus age, mas espera uma resposta. E aí eu coloco essas duas linhas para vocês, porque o objetivo maior aqui não é pensar que o fato de eu entender de forma diferente uma doutrina, isso possa ser impedimento para algo muito mais valioso, que é a salvação do homem. Se eu penso que o arrependimento vai me dar a salvação, ou se eu penso que este arrependimento já é a prova da minha salvação, eu não estou aqui hoje muito interessado em debater estas questões teológicas. Mas eu estou pensando que há uma necessidade maior em eu entender que eu preciso de Deus na minha vida. Se eu sou uma dracma, ou se eu sou uma ovelha perdida, eu preciso de salvação, eu preciso de Jesus na minha vida. O último ponto, irmãos, que eu quero falar aqui com vocês, é o fato da celebração. Em dois versículos, a gente percebe que o próprio Jesus vai dizer que há uma alegria nos céus, os anjos do Senhor se alegram quando um pecador se arrepende. Os anjos de Deus foram criados para adoração a Deus. Eu não posso pensar que se essa ação do homem é ele mesmo que provoca, porque os anjos estão se alegrando com a coisa que não deveria. Então eu quero dizer, irmãos, que há uma ação de Deus tremenda neste processo de salvação. Ele é exclusivo na salvação. Ele está nos dando hoje uma oportunidade grandiosa de ouvir a respeito de arrependimento. E eu não estou aqui falando de um arrependimento porque você escolheu um sapato e ele não durou tanto. Me arrependi de ter comprado esse sapato. Me arrependi de ter comprado essa roupa. Me arrependi de ter feito essa viagem. Me arrependi disso ou daquilo, coisas corriqueiras. Eu não estou nem preocupado com esse tipo de arrependimento, porque o que nós estamos tratando aqui, irmãos, é um arrependimento para a vida. O que nós estamos tratando aqui é algo que vai nos conduzir a uma eternidade com Deus.
E aí justifica o fato de você ter anjos lá nos céus celebrando este arrependimento. E eu mais uma vez digo, se os anjos estão celebrando, eles não fariam isso se fosse uma ação humana. Se fosse uma ação humana, os anjos não têm que celebrar. Eles celebram porque sabem que é uma ação divina. Uma ação divina. Agora vocês percebem qual vai ser a reação do filho mais velho quando souber que está havendo uma festa promovida pelo pai para aquele irmão dele que havia pedido a herança, o pai ainda era vivo, gastou tudo, gastou com meretrizes, com prostituta. E ele vai dizer: pai, eu trabalho com o senhor o tempo todo, e o senhor nunca me deu um carneiro para eu comer com meus amigos. O que é isso? O que é que ele está dizendo para o pai? Que ele é merecedor, ele é digno. Ele é digno. É exatamente aquele sentimento que nutria o coração dos fariseus e dos escribas de autojustificação. E quando eles trabalham isso no coração deles, de autojustificação, é como se eles estivessem dando a resposta para Deus: eu não preciso disto, eu não preciso disto, eu não preciso deste arrependimento, eu não preciso desta salvação, eu não preciso desse Salvador. Inclusive esse Salvador aí não é muito bem conceituado não, ele está comendo com pecadores. Vocês percebem que essas três parábolas, elas estão diretamente conectadas a estas duas maneiras, duas perspectivas de perdição. Eu estou perdido e pelas minhas atitudes eu demonstro para todo mundo que eu estou perdido. Não quero mais saber de igreja não, deixa isso para lá, vou para o mundão, vou voltar ao que eu era antes. A Bíblia diz que são 7 que voltam, né? Quando sai um, chama mais 7, que a casa está vazia. Coisa terrível. E o quanto nós temos celebrado isso, irmãos? O quanto a nossa alma tem necessidade de celebrar a salvação promovida por Cristo Jesus. Aquele irmão mais velho, ele não quis entrar na festa. Ele não celebrou. E hoje é dia de celebrar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de nós trazermos a ovelha perdida. Mas é dia também de ter aqui uma iluminação, não essa da luz elétrica, mas a iluminação do Espírito Santo, para iluminar de novo a casa que estava com a dracma perdida. Promover a vida espiritual, o vigor espiritual. Será que nós não perdemos? Será que não é possível perder ao longo da caminhada o desejo, o ânimo, a determinação, a disposição? Ou essas coisas não se perdem? A nossa vida espiritual, muitas vezes, ela é cheia de altos e baixos. Não é bom esse gráfico. Bom seria se nós mantêssemos uma constância. Mas a gente sabe que existe isso. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você fizesse seriamente um autoexame. Eu não lhe conheço, eu não conheço
o que o Espírito Santo falou com você nesta noite, mas eu tenho plena certeza que falou. Eu não sei se você já pensa sobre este assunto de salvação. Eu não sei se você já teve uma experiência onde você foi levado para o hospital e lá você pensou sobre a morte. E se por acaso eu não escapar disso aqui, para onde eu vou? Ou se você viu um parente seu perdendo a vida e ficou reflexivo ao pensar: quando nós morremos, como será o outro lado? Eu não sei também como você se julga. Se você, olhando para si próprio, você se encontra em uma condição que você acha que não precisa de salvação. Você é autossuficiente. E você mesmo diz: não, eu vou quando eu quiser, eu vou quando eu tiver vontade, eu sei que eu vou, mas um dia eu vou. E acha que isso está dentro do seu domínio. O que eu tenho a dizer para você é que nesta noite, eu não acredito, nem hoje, nem nunca acreditei, que quando o Senhor nos dá uma mensagem, Ele não tem um objetivo definido sobre aquela mensagem. E a mensagem dessa noite falou de dois aspectos de perdidos. O primeiro que lida com pecadores e o segundo que lida com religiosos. O primeiro que lida com situações que nós estamos de fato entregue aos prazeres carnais, e o outro que nós estamos em meio a uma frieza que nada me motiva. Eu consigo ir para a igreja, eu consigo fazer as coisas da igreja, mas eu não tenho mais a alma no sentido de viver a chama do Evangelho. Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo e poderoso nome. Eu sei que Tu estás aqui neste lugar. A Tua presença é real neste lugar. Eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui para falar exatamente isto, para falar sobre essas condições que nós tratamos aqui, que Teu Espírito falou para a Tua igreja, falou para mim. Eu não estou isento dessa palavra, eu recebo a Tua palavra, eu recebo essa exortação para a minha vida. Ó Deus, levanta o Teu povo, levanta, Senhor Deus, o Teu povo, assim como no vale de ossos secos, o Senhor mandou o Teu servo profetizar, e houve naquele lugar ruído de ossos, osso juntando com ossos, os nervos sendo estabelecidos, a pele sendo colocada. E a pergunta é possível, Senhor, voltar a viver? Profetiza, profetiza, que venha soprar o Espírito Santo, que venhamos receber o sopro do Espírito Santo, e que a Tua igreja reviva para a honra e glória do nome do Senhor. Entra, Senhor Deus, na consciência dos Teus filhos. Promove, Senhor Deus, o arrependimento genuíno, que não haja disfarce, que não haja auto-engano, mas que haja uma entrega verdadeira a Ti, porque não há mais tempo de brincar, não há mais tempo de se esconder, não há mais tempo, Senhor, para pensar que a Tua vinda demora. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Mantenha os olhos fechados, que eu gostaria de fazer um apelo. Se tem alguém aqui neste lugar
que ainda não teve um encontro com Jesus. Eu não estou falando um encontro com a religião. Eu não estou falando de uma religião. Se tem alguém aqui que ainda não teve um encontro com Deus, que ainda não entregou de fato a sua vida a Deus e quer fazer isto nesta hora, eis a oportunidade. E se tem alguém aqui que está afastado, ainda que esteja presente, mas não está se sentindo renovado, eu gostaria também que você levantasse as mãos, para que a gente pudesse orar por você. Se tem alguém aqui que quer reconhecer Jesus como Salvador, levante uma de suas mãos, não para a sua vergonha, mas para a glória de Deus. Não para que você se sinta envergonhado. Talvez o inimigo trabalhe isso na sua cabeça. Eu não vou pagar esse mico, eu não vou passar por essa vergonha. Quem é envergonhado nesta hora é o inimigo. Quem é envergonhado nesta hora é o pecado. Mas quem é exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Alguém que quer reconhecer Jesus como Salvador? Tem alguém aqui que quer reconhecer Jesus como Salvador? Tem alguém que quer retornar para os caminhos do Senhor? Vamos louvar a Deus. Vamos louvar.